Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Então, irmãos, no vídeo que eu coloquei para vocês aí, eu dei uma palhinha como é que eu preparo a pregação. Agora, porém, você tem que estudar, não fique pensando. Pronto. Aquele momento que eu dei essa pregadinha para vocês aí, foi agora a primeira vez que eu comecei a pregar ela. O primeiro estudo. Ou seja, quando eu vou pregar, eu não estudo só uma vez, eu estudo várias vezes. Por isso que na pregação aí teve lugar que eu dei uma atrapalhadinha, porque eu fui desenvolver a pregação logo já pregando para vocês. Porém, antes eu estudo em casa, eu olho, como aí eu escutei o vídeo. Aqui o rio Jaboque, eu falei no, na pregação Joquebede. Joquebede era mulher de... Era Arão, né? Arão. Eu acho. Joquebede, né? Então, quando eu preparo uma pregação como essa, se eu for pregar numa festividade ou alguma coisa, eu estudo e reestudo. Não fique pensando que eu vou escrever, e depois na igreja eu prego. Aí você vai se atrapalhar todo. Pronto, eu fui dar uma pregadinha para vocês aí. Eu já me atrapalhei aonde? Cadê? Me atrapalhei em algumas besteirinhas aqui, né? Rio Jaboque. Me atrapalhei em algumas besteirinhas, porque não é assim não. Pregação, eu quero pregar bem, quero me expressar bem. Você tem que estudar. Quando eu vou pregar em festividade grande aqui, eu estudo há 10 dias. 10 dias, meu irmão. Entendeu? E às vezes chega lá, Deus muda tudo. Então, essa pregação, antes de eu trazer hoje de noite, eu vou estudar ela. Por isso que tem às vezes os irmãos falam, eu não tenho nem o que pregar, tá e tal, vou pregar só uns 15 minutos, 20, porque não estuda. Aí chega lá, começa a falar só, às vezes, fala uma coisa daqui, uma coisa agora. Se for trazer uma pregação com muito conhecimento, como essa aqui, isso aqui que eu preguei para vocês aqui só foi início. Ainda tem tantas coisas aqui, tem tantas coisas. Então tá aí, como eu desenvolvo. Agora tem a questão, nem todo mundo gosta de pregar assim. Eu aprendi a pregar assim, depois que eu tomei curso teológico e tal. Mas eu também prego sem escrever nada, sem botar ponto nenhum. Tem aquele detalhe também, né? Você quer pregar sem trazer ponto nenhum, sem escrever na agenda, você pode pregar. E eu prego também. Porém, às vezes eu gosto assim, que fica uma pregação mais organizada. Para o povo saber onde você está. Entendeu? Porque às vezes não se faz pregação, gente. Vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Não se faz pregação. Pronto, eu comecei aqui nele aqui, ó. Eu tenho que colocar... Comecei em Elias, eu tenho que colocar coisa que encaixa dentro da pregação que eu tô. Se eu tô pregando sobre Elias, eu vou falar sobre a volta de Cristo, pelo amor de Deus. Então já pega aí, porque tem muita gente que acha que é esperto na Bíblia e não é. Começa pregando sobre o mar aberto, o mar vermelho aberto, de repente já está lá nisso, já está na volta de Cristo, já está em Apocalipse, depois já volta para a mulher samaritana, depois já volta para o filho pródigo, e isso não é pregação, ninguém entende nada, meu irmão. Ninguém entende nada, e você fica crente e abafando, preguei a Bíblia toda, mas ninguém entendeu nada, e pregação não é assim, não é assim que se faz pregação, entendeu? Se eu estou pregando sobre Elias, pronto, como eu falei para vocês aí, ó, chegou aqui nesse ponto, Javé, significa eu sou aquele que sou. Teve uma passagem que ele falou com Moisés, fala que eu sou o que sou. Pronto, pode falar um pouquinho de Moisés. Mas não vai dar muito tempo você falar, senão você não vai ter como pregar a pregação que você vai pregar. Ou aquele que traz a existência, que tudo que existe, pronto, pode falar do começo, que Deus fez tal e tal. Entendeu? Aí aqui você tem que estudar, não fique pensando, se for só esse pouquinho aqui é coisa besta, mas para você gravar, para você estudar tal, mas não vá não, tem muitas coisas ainda para chegar lá em Elias no Monte Carmelo. E tem tudo riqueza de detalhes, essa pregação, que eu não vou abrir aqui para vocês verem, mas essa pregação tem muitas riquezas de detalhes, Monte Carmelo tal, muitas coisas, Elias ali, alimentado por corvos, onde é que os corvos guardavam o alimento naquela época, em fendas e tal. Elias ali com onde foi que ele chegou? Sarepta? Deixa eu ver aqui. Vou filmar aqui para vocês não verem. Cadê? Sarepta, pronto. Ali, primeiro, vou chegar em alimentado por corvos, depois
Elias chegou em Sarepta, tal. Aí eu vou fazer todo um contexto histórico. Elias chegou em uma cidade chamada Sarepta, que ficava na costa do Mediterrâneo, entre Tiro e Sidom. Quando Elias chegou lá tinha uma viúva catando para graveto, blá. Sabemos que as viúvas sofriam. Então eu vou trazer um contexto histórico sobre as viúvas, o sofrimento da viúva naquela época, ela não tinha herança, e as viúvas era mandada para as colheitas, para colher ali trigo, essas coisas. Deixa eu ver, Elias pedia água para comer, a mulher ficava tudo, deixa eu ver, ele só tinha um pouco de azeite. Eu vou falar qual eram os alimentos da época, porque a mulher falou que só tinha um pouquinho de farinha e azeite. Qual era o alimento da época, porque Elias profetizou e todo mundo estava passando mal. Parou de chover, não tinha os cereais e azeite, principal produto daquela. O cereal e o azeite era o principal produto daquela época. Aí depois, morte do filho da viúva. Olha para aí, morte do filho da viúva. Um contexto histórico, porque os profetas eram considerados perigosos na época. Um profeta, quando alguém colocava um profeta em sua casa, poderia acontecer alguma coisa, porque o contexto histórico da época. Olha o que eu estou falando para vocês, tantas coisas que tem. Tantas coisas que tem. Naquela época, irmãos, quando você colocava um profeta dentro de casa, era perigoso para você. Poderia vir a mão da divindade sobre você, sobre tua família. Porque a mulher veio falando para Elias, você veio aqui trazer a minha iniquidade, trazer o meu pecado tal e tal, e matou meu filho. Por quê? Se um profeta chegasse em uma casa, você não poderia falar besteira. Você não poderia profetizar coisas contra... coisas mal, falar coisas contra Deus. Porque a mão de Deus poderia apertar, olha aí. Aí você atrai para o contexto atual de hoje. E muitas vezes você diz que é homem de Deus, mulher de Deus, e quando está na presença de ímpio, fala besteira. Minha amiga, e agora para o contexto de hoje o negócio é gostoso. Entendeu? Então, um profeta era considerado perigoso naquela... Você se lembra de Eliseu? E se um profeta se estressasse e profetizasse, o negócio pegava. Por isso que a mulher vem falando, tu vai trazer meu pecado e vai trazer a morte do meu filho. Olha que contexto histórico maravilhoso. Maravilhoso. Então o profeta ele não poderia ficar estressado. Você na presença do profeta não poderia ficar falando besteira, porque a divindade do profeta, ou Deus, poderia lhe apertar ali. Você se lembra de Eliseu? O povo, os jovens estressou Eliseu. Eliseu falou, para aí, sai um urso aí, come todos eles, mata todos eles. Olha aí. Então, colocar um profeta na sua casa era muito arriscado naquela época. Deixa eu ver, Aí eu vou chegar aqui. O menino ressuscita. Aí eu vou falar um pouquinho do menino ressuscitar. Eu não vou falar o contexto histórico, porque a pregação ia ficar grande demais. Mas tem um contexto histórico aqui. Porque Elias deitou 3 vezes em cima do menino. Por que aquele ato de deitar 3 vezes em cima do menino? Olha aí que contexto histórico maravilhoso. Porém, eu não vou trazer porque vai demorar demais. É uma pregação de 2 horas. Aí depois aqui eu já vou pular para onde? O Monte Carmelo era considerado um local sagrado. O Monte Carmelo era uma cadeia montanhosa e tal. E é possível que a disputa de Elias com os profetas de Baal tinha sido no pé do monte ou em cima do monte. Então ninguém sabe aonde foi a disputa do profeta Elias ali com os profetas de Azar e o profeta de Baal. Foi 850 profetas. Ninguém sabe. Alguns acham que foi no pé do monte e outros acham que foi lá em cima do monte. Ó, você tem que saber trazer o contexto. Pronto. Porque Elias mandou responder com fogo. Vocês já sabem que eu falei no início aí, né? Elias mandou responder com fogo, foi aquela disputa. Vamos responder com fogo? Por quê? Porque Baal era considerado o deus do raio, do trovão. E Baal, ele ficava com o raio na mão assim, ó. Então Baal era considerado o deus do raio, do trovão, do fogo. Então tudo teve um contexto histórico, porque Elias veio falando assim. Embora o Deus que responder com fogo, e eles aceitaram. E Elias falou, vou desafiar todo mundo aqui agora, porque Baal não é Deus e não vai responder com fogo. Então tem esse contexto, que Baal era considerado o Deus do fogo também, viu gente? Da fertilidade, da chuva, do trovão e com raio na mão. Baal é descrito com raio na mão. Então, irmão, o fogo é indício da presença de Deus.
Aí Elias falou, então vamos responder com fogo aí. Por que indício da presença de Deus? Se você for analisar, aí eu vou falar um pouquinho. Na sarça, olha que pregação grande. Na coluna de fogo, que Deus respondeu, que Deus, ó, na sarça ardente, na coluna de fogo. Na visão do trono, Ezequiel 1:4. Nas aparições de Deus em uma teofania, Deus aparecia como em forma de fogo. Teofania, Teo, Deus, Fania aparece, viu, irmão? Para vocês que não sabem o que significa teofania. Então, Elias veio desafiando. Ó, eu não vou falar porque Elias lançou ali, fez aquele rego, que tem um contexto histórico sobre porque Elias ser o rego daquela largura. Porque Elias, onde Elias achou aquela água, tem um contexto histórico, que alguns acham que a água era de beber, mas tinha uma seca terrível. Porém, o mar Mediterrâneo era próximo ali. Então, pode ser, não estou falando que pode ser que a água não era portátil, a água não era água de beber. Então pode ser que Elias tenha pegado a água do mar, o povo pode ter pegado a água do mar Mediterrâneo, ou pode ter sido água de beber também, gente. Mas tem o contexto histórico, entendeu? Você não vai falar, a água não foi água de beber não, meu irmão. A água foi do mar Mediterrâneo. Não, você pode trazer o contexto histórico. Eu não vou falar de jogar água 3 vezes, vou falar só um pouquinho, porque tem tudo um contexto histórico, entendeu, irmão? Então tá aí um pouquinho.